Internacional da História da América Latina, travado entre os anos de 1864 e 1870. De um lado estava o Paraguai e de outro o Império do Brasil, Uruguai e Argentina. O conflito teve início em dezembro de 1864 e acabou em março de 1870, sendo motivado principalmente pelas ambições do Paraguai em anexar territórios pertencentes ao Brasil e à Argentina, além da disputa pelo controle estratégico da Bacia da Prata. Considerado o mais sangrento confronto já ocorrido na América do Sul, a guerra teve consequências devastadoras, especialmente para o Paraguai. Estima-se que o país perdeu de 200 a 300 mil habitantes, o que para a época era quase metade de toda a sua população, resultando em uma enorme tragédia humana e marcando profundamente a história da região. A economia do Paraguai era extremamente fraca. O país importava a maioria dos produtos manufaturados de que necessitava. O Paraguai, país que saiu derrotado do conflito, não tinha condições sociais, econômicas e militares para sustentar uma guerra de longa duração contra os países latinos. Portanto, podemos afirmar que foi um erro estratégico da elite política paraguaia partir para a solução armada. A principal causa da guerra está relacionada às tentativas do governo do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes de colocar em prática uma política expansionista com o objetivo de ampliar territórios do seu país, apossando-se das terras dos países vizinhos e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu. Em 1864, o Brasil estava envolvido num conflito armado com o Uruguai. Havia organizado tropas, invadido o desposto governo uruguaio do ditador Aguirre, que era líder do Partido Blanco e aliado de Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai porque contrariava seus interesses. Como retaliação, o governo paraguaio aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, atacou Dourados, na província de Mato Grosso. Foi o estopim da guerra. Em maio de 1865, o Paraguai também fez várias incursões armadas em território argentino, com o objetivo de conquistar o Rio Grande do Sul. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando um acordo militar chamado de Tríplice Aliança. O Tratado da Tríplice Aliança foi assinado em 1º de maio de 1865. Em Buenos Aires, entre Brasil, Argentina e Uruguai. Este acordo estabeleceu uma aliança militar entre os 3 países com o objetivo de combater o Paraguai na Guerra do Paraguai. O tratado foi um acordo secreto e definiu ações dos aliados durante e após o conflito. A assinatura do Tratado da Tríplice Aliança marcou um momento crucial na história da América do Sul, unindo 3 nações contra o governo paraguaio de Francisco Solano Lopes. O tratado não era contra o povo paraguaio, mas sim contra o seu governo. O acordo estabeleceu a cooperação militar e os objetivos da aliança, incluindo a possibilidade de admitir paraguaios em uma legião para lutar contra o governo de Lopes. Durante a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, o Paraguai invadiu o Mato Grosso e o sul do Brasil, iniciando um conflito. Uma das batalhas mais importantes foi a do Riachuelo, em 1865, que foi quando o Brasil venceu e enfraqueceu a marinha paraguaia. Logo depois disso, Brasil, Argentina e o Uruguai avançaram até o Paraguai, enfrentando o longo cerco de Humaitá, que abriu o caminho até Assunção. E mesmo com o país em ruínas, o líder Solano Lopes seguiu lutando até ser morto, que isso foi em 1870, o que gerou o final da guerra. O Brasil teve uma grande participação, enviou mais soldados, gastou muito e perdeu muitas vidas. Escravizados chegaram a ser recrutados com promessas de liberdade. Foi uma guerra longa, difícil e marcante na nossa história. O Paraguai foi, sem dúvidas, o país mais afetado pela guerra, já que as principais batalhas aconteceram em seu território. Estimativas mostram que morreram cerca de 100 a 150 mil paraguaios, cerca de 80% da população paraguaia. Contraiu diversas dívidas, que só foram ser perdoadas décadas depois, além de perder diversos territórios e sofrer com diversas sanções.
ter saído vitorioso e ter conquistado a liberdade de navegação na Bacia da Prata, o Brasil perdeu cerca de 50 mil homens, além de gastar uma dívida 11 vezes maior que o orçamento anual brasileiro. Isso levou a dívidas externas com os bancos ingleses, o que acarretou em uma forte crise econômica. O exército brasileiro ganhou muita força e visibilidade, o que seria um dos pontos principais para a proclamação da República. A participação de escravizados no conflito também gerou fortalecimento do movimento abolicionista. A Argentina perdeu cerca de 18 mil soldados, porém conseguiu os territórios de Corrientes e do Chaco. Isso fortaleceu o poder central argentino, porém eles passaram por instabilidade política e isso fez com que o presidente argentino não conseguisse eleger seu sucessor. Apesar do Uruguai ter sido o país com menos perdas, eles sofreram instabilidade política, com o assassinato do presidente Venâncio Flores. Além disso, o Estado de Uruguai conseguiu se fortalecer, e aconteceu o fim da derrota entre os colorados e os blancos. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul, além de mudar limites territoriais e causar desequilíbrio no poder da região. A guerra atingiu marcas profundas de instabilidade política e econômica para todos os países que participaram, além de marcas pesadas para o território paraguaio. A chipa é uma iguaria tradicional da culinária paraguaia. Tem suas origens nas missões jesuítas e franciscanas da governação do Paraguai, vice-reino do Peru, conforme o registro nas crônicas do século XVI, XVII e XVIII. Ela é feita com 2 xícaras de polvilho doce, um ovo, 25 gramas de manteiga, 60 ml de leite, 1 colher de sal, meia colher de fermento e 200 gramas de queijo. Normalmente, no Paraguai, eles utilizam o queijo meia cura, mas para fazer receita dá para fazer com queijo mussarela, meia cura ou parmesão.